Olá, pessoal! Nesta aula, veremos o que é frase, oração e período, e suas subdivisões. Não se enganem, esse é um assunto aparentemente simples. Em verdade, existem muitas divergências entre os gramáticos acerca dessas definições. Como nosso objetivo aqui não é apresentar uma gramática aprofundada, abordaremos o tema de forma didática, seguindo as principais gramáticas escolares. Vamos à aula? Vamos começar pela definição de frase. Frase é todo enunciado de sentido completo, gravem isso, enunciado de sentido completo, iniciado por letra maiúscula e encerrado por sinal de pontuação, que pode ser um ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências, os famosos 3 pontinhos. Observem os exemplos. Atenção! Trata-se de um alerta, tem sentido completo, então é uma frase. Não importa que seja apenas uma palavra e que não apresente verbo. Leia as instruções. A frase pode ser um período simples e curto como esse, ou um período longo e composto como o próximo. Quando terminaram a lição de casa, João e Paulo foram jogar futebol com os amigos que já os estavam esperando no campinho do bairro. Diante desses exemplos, podemos tirar uma conclusão importante. Para a definição de frase, tamanho não é documento. Curtinha ou comprida, tanto faz. O que interessa é ter sentido completo. Classificação das frases quanto ao sentido. Atenção! Para a precisa identificação do sentido de uma frase, o contexto e a entonação são fundamentais. Simplificadamente, existem 6 tipos de frases. As declarativas são aquelas em que se afirma, se expõe uma informação, em que se declara algo. Podem ser afirmativas, como no primeiro exemplo, aceitamos o resultado da partida, ou negativas, caso do segundo exemplo, não aceitamos o resultado da partida. As interrogativas podem ser diretas ou indiretas. Por que foste expulso? Interrogativa direta. Perguntei, por que foste expulso? Interrogativa indireta. As exclamativas assemelham-se às interjeições. São frases carregadas de emoção. Que surpresa! Quantos carros! As optativas expressam um desejo, um anseio. Deus queira que triunfes. As imperativas são ordens. Compre batom. Imperativa afirmativa. Não se misture com essa gentalha. Imperativa negativa. Por fim, as imprecativas são como que maldições. Maldito seja o inimigo. As frases também são classificadas quanto à presença ou não do verbo. As frases verbais são as que possuem verbo em sua estrutura. Os alunos visitaram o zoológico. Verbo visitaram ali no meio. Observação 1. As frases verbais coincidem com o período, pois têm sentido completo e verbo. As frases nominais não possuem verbo. Silêncio, casa de ferreiro, espeto de pau. Nada como um dia após o outro. Observação 2. As frases nominais são próximas das interjeições, como no primeiro exemplo, e são muito comuns em provérbios, como no segundo exemplo. Atenção! Por não apresentarem verbo, as frases nominais não possuem predicado, portanto, não são passíveis de análise sintática. Bem, sobre as frases é isso. Passemos às orações. Oração é todo enunciado que possui verbo. Destaquem isso, que possui verbo. Não precisa ter sentido completo. O que interessa é ter verbo ou não. Cada verbo ou locução verbal corresponde a uma oração. O jardineiro regou as plantas. Um verbo, regou, uma oração. Tem sujeito, jardineiro, e predicado, regou as plantas. E tem sentido completo. Havia 3 livros sobre a mesa. Um verbo, havia, uma oração. Sem sujeito, pois o verbo haver aqui é impessoal. Tem predicado, 3 livros sobre a mesa e tem sentido completo. Jair, que era meu médico, foi para a Itália. Vamos analisar apenas a oração adjetiva explicativa presente neste período composto.
Tem um verbo, era, portanto, temos somente uma oração. Sujeito, que, pronome relativo retomando Jair. Predicado, era meu médico, sem sentido completo. Vejam que se tomarmos a oração isoladamente não faz sentido, que era meu médico. Quem era meu médico? Fica um enunciado solto no ar, logo não é frase, ainda que seja uma oração. Conforme vimos na aula anterior, o sujeito e o predicado são considerados termos essenciais da oração. Ora, o que é essencial não pode faltar, mas isso não é bem verdade. A rigor, o sujeito não é um termo obrigatório para que um enunciado seja uma oração, certo? Observação. Cuidado! O verbo da oração pode estar elíptico, ou seja, pode ter sido omitido. Teodoro estudava, mas pouco. Muito cuidado! Não digam que há apenas um verbo e, portanto, apenas uma oração. Existe um segundo verbo, mas para evitar repetições enfadonhas, desnecessárias, ele está elíptico. Teodoro estudava, mas estudava pouco. Os bichos nos olhavam com curiosidade, alguns com medo. Explicitando o verbo. Os bichos nos olhavam com curiosidade, alguns olhavam com medo. Conclusão: o critério definidor da oração é a presença do verbo, ainda que implícita, ok? Período. É todo enunciado de sentido completo com um ou mais verbos. Fixem isso, sentido completo e verbo. O período simples é aquele com apenas um verbo e uma oração. Essa oração recebe o nome de oração absoluta. Os guardas detiveram o suspeito. Tem sentido completo? Tem. Tem verbo? Tem. Quantos? Apenas um. Detiveram. Então, é período simples. O período composto, por sua vez, é formado por dois ou mais verbos, ou seja, por duas ou mais orações. Após ouvir pedidos de socorro, os guardas que passavam pela rua detiveram o suspeito. Temos 3 verbos nesse período composto. Sintetizando o essencial do que vimos até aqui. Concluímos que o importante para ser frase é ter sentido completo. Para ser oração é ter verbo e para ser período, ter os dois, verbo e sentido completo, certinho? Vamos fixar bem esses conceitos. Nem toda frase é oração, pois há frases sem verbo. Ai de mim, nada de verbo, nada de oração. Nem toda oração é frase. Há orações sem sentido completo. Quanto mais chorava, tanto mais a mãe o ignorava. A primeira oração do período, quanto mais chorava, uma oração subordinada adverbial proporcional, não possui sentido completo por si só. Todo período é frase. Afinal, ambos têm sentido completo. Aceitamos o convite de José. Frase e período simples. Nem toda frase é período. Por quê? Porque há frase sem verbo. Há as frases nominais. Estão lembrados? Atenção, pelotão! Cadê o verbo? Não existe, mas tem sentido completo. É frase e não é período. Feito! Fechamos as definições de frase, de oração e de período. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!